Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, convidamos a todos a mergulharmos no seu Evangelho, nestas páginas vivas que Jesus deixou à humanidade da Terra. Convidamos a todos a trazermos os nossos melhores sentimentos, a expandir as nossas vibrações felizes, para que as potencialidades divinas desabrocham em nosso ser. Jesus, meigo pastor da Galileia, que nos recolheu em seu aprisco de amor, pois que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderá. E é chegado o tempo de nos reunirmos, como ovelhas desgarradas que estávamos do rebanho do Senhor, para nesta hora sermos dóceis, mansos e pacificados, aceitar no íntimo do nosso ser sábias leis de amor que nos regem e termos olhos de ver oportunidades redentoras do caminho. Que as vibrações da sua misericórdia, Senhor, se estendam para toda a humanidade da terra, onde quer que haja dor, onde quer que haja um coração aflito, mãos misericordiosas estendidas em seu nome, trabalhem para socorrer e amparar. Assim, Mestre e amigo, em nome dos Espíritos amorosos que nos dirigem nesta manhã, agradecemos, Senhor, por este momento de reflexões em nossas vidas. Nós vamos iniciar hoje o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, para nós compreendermos na lei do amor o que é a misericórdia de Deus por nós e que essa misericórdia precisa ser exercitada por nós na condição de benevolência, na condição de piedade e também do perdão das ofensas. O item 14 diz assim: perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Pergunta Pedro a Jesus. Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Vamos compreender. A fala de Jesus, que na verdade são imagens mentais, que nós vamos chamar de marcas do Cristo no planeta Terra, que foram inoculadas em nossos corações, só despertarão quando começarmos a fazer esse movimento de ascensão à benevolência, à indulgência, ao perdão das ofensas. Eis uma dessas palavras de Jesus que deve atingir a inteligência, que é lucidez, e o coração, que é o sentimento, concomitantemente. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações. Quando Jesus, no Pai Nosso, nos ensinou, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. As nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Que nós seremos libertos das culpas que trazemos quando nós aprendermos a perdoar os nossos ofensores.
E é nessa proporção que nos redimimos perante a lei, né? Quando a gente, Senhor, perdoa-me, nós recebemos a indulgência do amor de Deus e de Jesus na sua misericórdia por nós. Mas precisamos sentir que esse perdão nos chega na proporção do que perdoo aqueles que me ofendem, me caluniam. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro. Então Pedro pergunta a Jesus e Jesus responde: perdoarás, mas sem limites. Porque nós sempre dizemos: eu já cansei de perdoar. Então nós pomos um limite para a nossa manifestação do perdão. Eu já fiz tudo por aquela pessoa. Então a gente está dizendo que não seguiremos mais. E aqui o Evangelho mostra que sem limites perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Porque aqueles que nos ofendem, eles fazem reiteradas vezes. Por que nos ofendem? Porque provocamos. Nos ofendem porque não somos benevolentes para com eles, nem caridosos. E eles revidam situações de um passado muito difícil muitas vezes entre nós. Então, seguidas vezes, o Espírito nos ofende. Mas nos ofende por quê? Porque há mágoas em nós, há espaço para o melindre. Há pensamentos característicos em nós que nos predispõem a sermos os ofendidos, os magoados. Vamos ver alguns desses tantos pensamentos que nos são característicos, como por exemplo: quem você pensa que é para fazer isso comigo? Né? Quem você pensa que é para trazer para mim essa dificuldade? Ou não suporto ser contrariada nas minhas ideias. Outros pensamentos característicos que são o medo de que você me rejeite e que o relacionamento não dê certo. São pontos de grandes mágoas da humanidade. Ter sido abandonado, ter sido rejeitado, ter sido humilhado, se sentir lesado de alguma forma. Então, entre outros pensamentos que nos são característicos, que são pensamentos de padrões que trazemos ao longo de existências e que são verdadeiras feridas abertas em nós, nos faz espíritos magoados. E, portanto, a fala do magoado, é sempre uma fala ligada a feridas, a dor, a sofrimento. Então, o magoado que se sente magoado, então está no melindre, ele está dizendo que você o feriu, que você cutucou a sua ferida, que aquilo que você fez está sangrando em mim. Nós estamos falando de coisas bem simples do nosso dia a dia, para nós entendermos o quanto esses pensamentos me predispõem a me magoar, a me ofender, a me melindrar, a me ressentir. E essas mágoas, ressentimentos, ofensas aparentes, elas são registradas no campo das nossas emoções e vibram. E ficamos então suscetíveis, altamente vulneráveis a todos aqueles que ativam de alguma forma esse núcleo doente que eu trago na minha personalidade. Ao que Jesus disse: perdoarás sem limite cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. E mais que isso,
ensinarás os teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torne invulneráveis. Nós temos falado todas as semanas do esquecimento de si mesmo, e o nível em que Jesus coloca o esquecimento de si mesmo é dizer que os traços agudos da nossa personalidade precisam desaparecer, que é vencer totalmente o egoísmo, que é vencer totalmente o orgulho e se entregar docilmente ao serviço do bem comum. E nós estamos no momento da moral social, onde exatamente é incentivado o oposto. O individualismo, o querer bem a si mesmo, fazer só o que gosta, se divertir bastante, não permitir que ninguém o incomode, viver uma vida de prazeres fugidios. E isso tem causado na humanidade grandes conflitos. E esses conflitos estão gerando desacomodações íntimas, e é por esse motivo que estamos trazendo o perdão por um tempo indeterminado para nós conversarmos sobre o quanto esses núcleos de ranço da mágoa têm sido destruidor na nossa configuração perispirítica. E porque todos aqueles de nós que temos mágoas não sabemos perdoar. E não sabendo perdoar, nós revidamos a mágoa, a pretensa mágoa que recebemos, porque atingiu o seu ponto vulnerável na sua personalidade. Ao que Jesus disse: ensinará aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis, que os torna fortes contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias será brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude, né? Não tem um ponto que acaba a mansuetude. Ela deve ser contínua em nós, que é um estado íntimo de profunda aceitação das leis divinas que me regem, e confiar que estou sendo regido por leis sábias e misericordiosas, e que aqueles que me ofendem a um ponto doente que eu trago comigo, e se eu sanear essa ferida da alma, me sentirei invulnerável, né? Me sentirei fortalecido. Então, não medindo jamais a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar suas faltas? Aqui nós vamos dizer que são as ações intercessórias, que às vezes a gente nem fica sabendo que o mundo espiritual, que o plano espiritual superior nos beneficiou antecipadamente de um grande mal por indulgência, por perdoar as nossas inadequações, por nos dar novas oportunidades, e muitas vezes nem registramos. Então fica para a gente refletir, para a gente depois continuar isso, o que é mesmo o esquecimento de si mesmo como sendo o prenúncio para o exercício do perdão. Esse tema, o perdão, é certamente um dos temas mais importantes da humanidade. Porque a ausência do perdão tem nos mantido num padrão evolutivo muito caótico. Tem nos mantido num momento da nossa vida como espírito com extremadas dificuldades. Porque todas as vezes que nós armazenamos no nosso campo mental, na nossa casa mental, ressentimentos, raiva, ódio e às vezes simples tristezas,
pela falta do entendimento do que realmente está nos acontecendo, tem comprometido de maneira muito dolorosa toda a humanidade. Há espíritos que definitivamente não conhecem essa palavra. E por conta disso, tem se demorado na condição de espírito em prova e expiação, e assim vai permanecer até que possa desenvolver na sua intimidade esse valor. Porque a nossa história como espírito, ela tem sido assim. Ora abandonamos, ora somos abandonados. Quando nós abandonamos, nós mostramos a nossa indiferença. Nós mostramos para nós mesmos aonde está o nosso coração. No que é que nós damos valor. E estabelecemos ao redor de nós e nas relações que nós fizemos com aqueles que se fizeram próximos, uma vibração de profunda indiferença e às vezes até de desprezo. E obviamente que o espírito que está nessa condição de abandonar e está armazenando no seu campo mental, no seu perispírito, essas vibrações, ele não vai poder prosseguir na sua evolução se ele não refazer o caminho. Ele vai precisar passar por situações muito semelhantes a que ele provocou, porque Kardec nos explica que o ajustamento com a lei divina, ela começa com a expiação. Ela começa primeiro com o arrependimento. A gente precisa arrepender. E quando nós nos arrependemos, começa o processo de expiação. E a expiação é o quê? É nós sentirmos em nós mesmos todo o mal que nós fizemos para alguém. E nesse processo de expiação, que todos nós passamos, muitas vezes nós nos revoltamos. Então, nos arrependemos, entramos na faixa da expiação, que é sentir em nós o que provocamos no outro, e o terceiro momento seria o da reparação, fazer para aquele que fizemos o mal todo o bem. Mas o que acontece invariavelmente conosco? Por falta do perdão. No momento apropriado em que nós entramos em contato com a nossa própria consciência, seja encarnado ou desencarnado, e que nos arrependemos, e arrependimento não é remorso, mas nós não vamos entrar nesse tema hoje, mas quando nos arrependemos profundamente e vamos então nos submetermos ao processo de ajuste que começa com a expiação, na hora que nós estamos sentindo aquilo que provocamos no outro, nós nos revoltamos. Nos revoltamos e estabelecemos no nosso íntimo que um dia nós vamos nos vingar. Que nesse momento em que eu estou sendo abandonada e que eu não estou compreendendo, eu vou estabelecer no meu campo mental que assim que for possível, eu vou fazer o mesmo com você. Quando eu elaboro esse pensamento, eu não chego na terceira fase do processo de regeneração, que é me reparar. Eu fico aguardando o momento para de novo cometer o mesmo delito, para que lá na frente eu me arrependa e tenha que passar pela expiação. E diante da expiação eu me revolto
e fico aguardando de novo quando é que eu vou fazer com você o que você está fazendo comigo. E eu não saio desse círculo. Eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 reencarnações nessa situação. Ora eu te abandono, ora eu sou abandonada. Ora eu sou abandonada, ora eu te abandono. E nós ficamos nesses círculos reencarnatórios em que a gente vai ao mundo espiritual, toma consciência dos nossos desatinos, voltamos para nos reparar, chegando aqui, não damos conta e alimentamos o nosso campo mental de mágoas, de incompreensões, de desentendimento, de revide, de ódio, de raiva, e tudo isso faz com que nós nos conectemos de novo, outra vez, uma vez mais, com aqueles espíritos que nos acompanham, aqueles espíritos em extrema dificuldades, que são nossos comparsas do passado e do presente, que influenciam nossos pensamentos, que nos motivam a ter ideias contrárias ao bem, de revide, de vingança, e nós vamos ficando nesse círculo de vibrações baixas e não nos libertamos. Então, nós sabemos porque Jesus nos ensinou que no planeta Terra não há vítimas. Vítimas e algozes só trocam de papéis. Uma hora ele é vítima, outra hora se torna algoz. Depois ele se torna algoz e vira vítima. E assim sucessivamente. Não há vítimas, nós não somos vítimas daqueles que nos abandonaram. Nós não somos as vítimas, não somos. Nós estamos na Terra em busca de desenvolver em nossa intimidade os valores morais, incluindo o perdão. Para que nós possamos aprender a perdoar, é necessário que possamos ter na nossa intimidade a benevolência, a indulgência, para chegar lá no perdão. Então hoje, se eu estou submetida a uma situação que exige de mim perdão absoluto, é porque eu estou sendo convidada por Deus, nosso Pai, a desenvolver na minha intimidade valores espirituais que eu não possuo e sem os quais eu não avanço, eu não saio desse círculo vicioso que nós nos encontramos há milênios. Então, nós abrimos esse tema, o perdão, e vamos trabalhar profundamente essa ideia para que possamos definitivamente compreender o que isso significa. Para aqueles que leram o livro Renúncia, nós vamos ver lá que Alcione ou Alcione, não importa como nós pronunciamos, mas esse espírito que estava num mundo infinitamente melhor que o nosso, que estava buscando ser amparada na sua evolução em um orbe extremamente evoluído e luminoso, resolve voltar à Terra para resgatar alguém que era muito afeito ao seu coração. Quando ela decide fazer isso, um amigo espiritual que a acompanhava no seu processo evolutivo diz para ela: eu não te recomendo que você faça isso. E por que ele diz naquele momento que ele não recomendava que ela saísse da onde ela estava para vir socorrer esse espírito aqui na Terra, que estava em condições miseráveis do ponto de vista espiritual? Porque ele afirma para ela
que quando nós chegamos aqui na Terra, no processo da reencarnação, que nós somos afrontados pela maldade que o outro carrega no seu coração, que nós somos desafiados pela indiferença que o outro nutre dentro de si, que nós experimentamos a maldade, a crueldade, o desprezo do outro. Quando essas vibrações chegam até nós, muitas vezes nós não conseguimos nos socorrer suficientemente naquela hora. E isso faz com que nós fiquemos com o perispírito adensado em determinadas áreas. E esses adensamentos, quando nós desencarnamos, nos impedem de retornar para um mundo feliz onde nós poderíamos estar. Nós precisamos então de uma nova reencarnação aqui na Terra para nos libertar daquelas vibrações infelizes e grosseiras que nós armazenamos em nosso campo mental em função de não ter naquele dia, naquela hora, naqueles anos de prova sabido fazer diferente. Então, aquela densidade, muitas vezes um espírito que se julga preparado, mas chega aqui, ele pode adensar. Então o amigo espiritual diz para ela, não vá, porque você não precisa mais estar num mundo de provas e expiações. Só que você pode se comprometer, você pode se adensar. E aí você vai precisar de uma reencarnação onde você vai viver doenças. Porque essas doenças serão formas de você drenar o que você armazenou que não precisava. E aí, na hora de drenar, você pode encontrar com espíritos, de novo, igualmente, com dificuldades, e no lugar de se libertar totalmente, ainda adensar mais alguma coisa, e ter que ficar por mais algum tempo, e arrastar algumas reencarnações para se libertar daquilo que não foi possível por alguma circunstância. Então nós estamos no momento da nossa vida de nos perguntar por quanto tempo mais ainda nós vamos ficar alimentando no nosso campo mental. Ah, mas você falou isso, ah, mas você fez isso, mas você prometeu aquilo, mas você, etc, 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 etc. Quanto tempo mais nós vamos ficar captando, absorvendo daquelas vibrações infelizes que o outro emana, porque ele não sabe lidar com ele não aprendeu a se evangelizar, ele não se ligou ainda a Deus nosso Pai, ele não fez o seu processo libertador, ele ainda não vive de acordo com a sua consciência, e as suas emanações nos atingem, nós absorvemos, e fazemos dessas absorções movimentos espirituais que não conseguimos nos libertar. Quanto tempo ainda nós vamos permanecer assim na Terra? Nesse vai e vem, vem e vai, vai e vem, vem e vai, nesse movimento da alma que não consegue se libertar pela falta dos valores, porque todas as vezes que o Pai nos concede esta oportunidade, nós nos colocamos, eu sou sua vítima, e como sua vítima eu me reservo o direito de pensar isso, de sentir aquilo, de armazenar tal situação e de permanecer nesta condição por tempo infindável. Então, chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora de nos libertarmos. Quem são os espíritos melindrosos? Porque o melindre
vamos dizer assim, uma coisa bem aceita na sociedade, porque não é tido como ódio, né? Ódio, obviamente, é uma coisa muito mais grave e drástica para o espírito. Mas quem são os melindrosos? São aqueles que colecionam no seu perispírito densidades vibratórias compatíveis com o mal. Simples assim. Quanto tempo vamos viver dessa forma? Não olha para mim não que eu entorto. Não faz assim não porque eu não suporto. Olha, se você disser tal coisa ou se expressar assim, eu fico de mal. E vai saber quando eu vou voltar às boas. Então, esse estado infantil precisa passar. Nós temos que nos ligar a Jesus. Saber superar, saber superar as vicissitudes da vida com os nossos valores já construídos em nossa intimidade. Então, estamos iniciando o estudo do perdão e vamos avançar para que possamos nos libertar. Que o Senhor nos abençoe e vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender com as tuas lições de vida eterna, tudo o que necessitamos para nos tornarmos melhores. Permita, Senhor, que estando em seu nome, possamos nos libertar das dificuldades do caminho, doando do que temos de melhor. Que o seu amor nos alcance, que nós sejamos acompanhados por aqueles espíritos que nos auxiliaram a reencarnar, que sabiam, como nós mesmos, dos riscos que correríamos na Terra, que encontraríamos com aqueles espíritos que seriam desafios para nós, que desafiariam o que temos de melhor. Mas nos comprometemos, Mestre amado, de superar a nós mesmos, de implantar em nossa intimidade o bem e a verdade, de darmos para aqueles que nos cercam, inclusive para aqueles que nos machucam, que nos ofendem, que são instrumentos de dor. Nós nos comprometemos de oferecer o que temos de melhor, para que pudéssemos nos libertar de todo o mal que há em nós. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça. Nesta hora abençoada, lembramos dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam receber nesta hora, Senhor, tudo o que necessitam. Lembramos daqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, que eles possam receber o influxo do seu amor, serem visitados por esta equipe socorrista, que hão de derramar sobre eles saúde e bom ânimo. E nós outros, Senhor, rogamos pelo nosso país, que cada um de nós possa, nesta existência, fazer o que veio realizar nesta pátria. Que nós sejamos espíritos honestos, dispostos ao bem, a minimizar a dor alheia, para que a nossa própria, Senhor, possa ser reduzida pela nossa ação no bem, aonde quer que estejamos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.